Pois é, né, gente? Estamos aqui começando o nosso trabalho de hoje, procurando, né, como todas as vezes nós fazemos, trazer um assunto, trazer uma observação que a gente tem de melhoria, de entender. Porque se a gente não entende, a gente não vê, como é que a gente pode, né, melhorar as coisas, não é? Então, eu acredito que o meu trabalho seja esse, né? Parar, olhar, ver. E como eu estou constantemente com as pessoas, que são dezenas de pessoas, centenas de pessoas, a gente convive, né? Muito. E também essa coisa dos espíritos estar sempre junto, mostra aqui, mostra ali, né? Faz uma coisa, faz outra, e a gente vai estar conseguindo caminhar. E caminhar legal, caminhar legal. E eu queria falar hoje de uma coisa que eu considero de suma importância. Eu tenho observado bastante os problemas das pessoas, o sofrimento das pessoas, o modo como as pessoas se tratam, como elas são negativas consigo e como elas são negativas com os outros. Eu acho que o grande problema é esse negócio de cobrar, né, gente? Não tem como, né? Você vê, pega relacionamento, seja com filhos, seja com marido e esposa, seja com amigos, seja como for. Você veja bem como nós somos estúpidos, né? Como nós cobramos dos outros, fazendo os outros se sentirem culpados. Ora, eu, quantas vezes senti isso em cima de mim, claro, né? Aí a gente aprende e faz com os outros, infelizmente. Mas é horrível, porque as pessoas cobram, por exemplo, quando você é cobrado, você se sente culpado, você se sente agredido, você se sente diminuído, negativado. Então, claro que você não tem uma reação boa. Quem tem uma reação boa se eu começar a negativar você, né? Se eu começar a agredir você? Ninguém tem. A gente tem normalmente uma reação de raiva, claro. Raiva, defesa, e você não quer. E o que eu tenho notado é como a gente faz isso com a gente, porque a gente aprendeu na família e tal, na sociedade, e como a gente faz isso com os outros. Cobrar. E o nosso cobrar é violento. Ah, porque você, começa aquele jogo do você, né? Porque não sei o quê, pipipá, papapá, até joga aquela maldade, até a pessoa se sentir mal e começar a gritar e se defender. Geralmente a gente se defende fazendo igual. Não, porque você também, e aqui vai, né? Então, se você não pode responder para os seus pais, você faz na cabeça, não adianta, e você tem que você conseguiu? Um inimigo. A gente constrói inimigos em casa. A gente constrói inimigos no trabalho. A gente constrói inimigos em casa, que você vai dormir ali com a pessoa, hein? Você constrói. Não, você conseguiu, né? Você conseguiu, a gente consegue. A gente fica inimigo da gente. Esse é o pior. Sabe por que é o pior? Porque você se negativa. Com esse ato violento que a gente faz conosco, a gente se deprecia, a gente se desvaloriza. Gente, desvalorização já começa a entrar o problema de grana, já começa a cortar a corrente da prosperidade, já começa a cortar o fluxo das coisas, e o que acontece? Já começa a ficar negativo, já começa a associar com negativo, sabe, a lei da atração em volta de você, e já começa a espalhar. Você sabe que todas as suas coisas estão ligadas a você energeticamente. E se a sua energia começa a entrar nesse nível, e tudo começa a entrar nesse nível, aí você tem que pagar um preço dos problemas que você arranja em volta, bobagem que acontece com o carro, que acontece com isso, que acontece com aquilo, toca gastar dinheiro, e começa, né? Você sabe, né, gente? Desgraça pouca é bobagem. Claro, mas onde é que você tá? Não tá nem consciente. Não, isso é hábito. Foi assim na tua casa, você veio fazer, você não tá consciente. Não é que você diz assim, não, sou perverso e vou querer acabar com a minha vida. Não é isso, gente. Não tem esse tipo de coisa. Mas tá. Então esse negativo é a coisa mais terrível, porque você vê as pessoas sintonizadas. Aí bem a baixa estima, né? Porque se esse negativo, você já fica com raiva de si mesmo, coisa. Aí as suas próprias forças, que foram machucadas, se reagem contra você. Isso daí é o pior, né?
É o pior. As sombras, né? O inconsciente, o corpo, enfim, essa inteligência que está sofrendo isso é contra. É contra. Negativada, ela começa a fazer uma associação com negatividade contra você. Aí é o problema do pesadelo, aí é o problema de carga pesada, aí é o problema de ser atacado pelos espíritos inferiores, é problema da energia dos outros, porque você tá assim ruim, a outra tá pensando mal de você, até porque a tua energia tá muito ruim, né? A culpada é você. Como você tá assim, a tua energia tá um inferno de ruim. Aí os outros sentem, porque os outros são sensíveis. E aí também, gratuitamente, começa a falar mal de você. Começa a entrar na tua energia, começa a jogar. Vá, mas pega. Não, pega. Você sai moído, você sai mal, você tem uma série de problemas, você desenvolve problemas físicos, você desenvolve problemas energéticos, problemas emocionais, problemas mentais, você entra num astral tremendamente que as suas coisas não andam. E você tá ruim. E não adianta fazer essa cara de herói, não. E muito menos essa cara de coitada. Porque a última coisa que nós somos é coitada. A gente adora fazer de coitado, entendeu? Pra dizer, sou inocente. Mas isso não muda nada. Ai, que hábitos, não, que nós temos. Que horror. Ai, Gasparetti, sabe, a vida é assim. Ai, quando eu vejo falar isso, é a vontade de pegar, fala assim, como uma pessoa deixa sofrer, um dia ela acorda. Porque, olha, gente, é um horror, não. Vamos falar a verdade. A gente, inimigo da gente, é. Pode olhar aí. Pode olhar. Engorda meio quilo. Engorda pra você ver que você é inimiga de você. O que você faz com você? Engorda. Engorda meio quilinho só. Meio. O que você vai fazer com você? Não. Olha, uma bobagem, tá? Eu sei, você não quer. Você poderia, obviamente, tomar conta disso. Não é o fato de você dizer, eu tô gorda, eu não quero ficar gorda, eu vou fazer uma dieta, qualquer coisa assim. Não é esse problema. É o modo como você trata você nessa hora que você tá já fragilizada. Na hora que você tá no pior, você desce cacete. Não, pensa. E ainda tem a coragem de reclamar do marido, né? Né, querida? Reclamar dos outros, que os outros, imagina, não tem consideração, não tem respeito, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Você tem coragem. Tem coragem. Como se você fosse, né? Uma pessoa que trata você muito legal. Não, no mais frágil você pisa. A gente faz isso. A gente não é de confiança da gente. Você não é. Você veja bem, gente. Qual é a nossa natureza? A nossa natureza é ir pelo bem. Não adianta. Ninguém vai pelo mal. Vai pelo mal? Não. Se eu começar a encher teu saco, forçar, xingar, fazer... Você vai? Você não. Você quer me matar, você quer sumir. Mas isso eu também. Qualquer um. A nossa natureza não funciona assim. Já vem toda uma defesa e a gente... não quer saber. É não. Não importa se você tem razão ou não. Eu já vou gritando não. Mas não! Desse jeito não. Quer dizer, maltratado, ninguém vai. Não, ninguém vai. Ninguém. Humilhado? Pisado? Negativado? Não, ninguém vai. Ao contrário, a gente faz uma resistência contra. É o que a gente está conseguindo com a gente. Depois não sabe por que as coisas não vão. Ai, Gasparetti, eu ouço tudo, eu tomo nota, eu faço não sei o quê, eu aprendo muito, eu faço curso, mas não anda. Não anda. Não anda. Aí você quer, entendeu? Tirar os efeitos sem consertar a causa, mas não vai. Não vai, gente, não tem condições, acorda pra você. Não é assim, como é que a gente trabalha? Quando é bem tratado. Concorda? Você é bem tratado, você responde bem. O nosso sistema é a mesma coisa. Se você quer emagrecer, se você quer estar bem, se você quer estar forte, se você quer estar com a prosperidade, se você quer estar com tudo funcionando legal, você tem que tratar bem. Gente, para dar uma boa resposta. Na hora do pior, poxa, deixa de ser estúpida que nem sua mãe, cretina que nem seu pai. Você está imitando eles? Tá, né? Está imitando eles, passando para frente essa maneira, né? Digamos, cretina, porque não é funcional, não funciona. Você acha que, às vezes a gente quer fazer isso até com funcionário, até com os amigos. Gente, você quer o pior, você quer o inimigo aí na empresa? É esse que você quer? Ou você quer uma pessoa que coopere com você? Não, não, me veio dando respostinha rápida, não. Eu quero, Gasparetti, eu quero, bonitinho, eu quero. Palhaça. Para!
Porque não é assim. É muito mais sério que isso. Que mundo você está construindo com você entre as pessoas? E que mundo você está construindo para você? Gente, ninguém vive sem as pessoas, ninguém vive sem cooperação, ninguém vive sem somar. É a sociedade, é a lei da sociedade, é a lei do grupo. Não tem como, você nem nasceu sozinho. Então, poxa, como é que você está lidando com as pessoas? E não adianta vir falar das pessoas não, tá? Para de falar mal dos outros aí em casa. Para de falar mal do jeito do serviço. A deficiência é nossa. É você que não está sabendo lidar. É você que não sabe lidar. Você já vai assim, porque você acha que é assim, porque nhenhenhê. E aí? E aí? Você vai pagar a conta? Vai ter que pagar a conta. Você provocou a lei da ação e reação. Você provocou, a conta vem, meu filho. E daí? Ah, porque fulano... bem feito. Você provocou, você não lidou direito. Você acha que os outros vão... Não, você quer ser tonto de não perceber que ninguém funciona assim? Ninguém. Você está fazendo inimigos. Aí os inimigos vão agir. E vão ter justificativa. Porque também essa desgraçada, também esse desgraçado. E vai mesmo, e vai. Porque eu faço, você faz, todo mundo faz. Ué, a pessoa provocou. Encontrou. Qual é o problema? Quem de nós é bonitinho? É só tipo. Ninguém é bobo, ninguém é trouxa. Ué. Não, e nem acho que o ser humano tem que mudar, não. Veio doidão, vai levar. Ué, qual é? Claro. Não vem com esse negócio de evangelho pra cima de mim, não. Porque eu não, nem ligo pra isso daí. Na prática, nós somos o que somos. Nós somos os bichos que somos. Foi legal? Ah, saiu legal. Foi na ruim? Vai sair ruim. Todo mundo aqui está disposto a dar o melhor quando tem... É bem tratado. Agora, maltratado, ninguém vai dar o melhor. Mas é óbvio. E vai continuar assim. E não me venha com lições morais, não. Essa ideologia de todo mundo ser lindinho. Para! O ser humano reage. O ser humano é um ser que é o que é, a estrutura básica. Nossa animal, ela é assim e acabou. Nós estamos num mundo onde nós temos que lutar para sobreviver. A agressividade é fundamental para sobreviver. Se não fosse essa força, nós tínhamos extinguido a raça humana. Então nós temos mesmo. Provoca para você ver. Eu quero saber como é que anda a relação com o teu filho. O que é que você anda provocando, hein? No moleque. Quero saber, o que é que você anda provocando com as pessoas, hein? Com essa tua boca horrorosa de fazer sermão, pregação e fazer a pessoa se sentir culpada e sentir um lixo. Você tem um inimigo em casa, hein? E espero que ele te atormente o quanto você merece. E cala a boca, hein? Ou toma vergonha na cara. Não, pra ver que ele na casa dos outros, ele é uma graça. Você nunca viu isso, não? Ai, seu filho esteve lá com meu filho e não sei o que, mais que menino educado, que menino maravilhoso. Que aí você fica até com ódio, né? Em casa é uma peste. Bem feito. Bem feito. Bem feito. Aí quando ele se sentir bastante depressivo e procurar maconha e drogas para ir na cabeça, ele não começa a ter crise, tá? Foi você que fez. Quando ele, na irresponsabilidade dele, na inocência dele, na burrice até, mas é assim, for procurar alívio com essas coisas que estão na porta da escola, você vai ficar louca, vai dizer fazer sermão. Vai fazer sermão. O que vai piorar. Você não está tratando com respeito. Você não está conduzindo legal as coisas para o positivo. E quem faz isso com os filhos, faz consigo. Faz com o marido, faz com a esposa. Faz! Mete o pau. Põe a língua no trombone. Com a maior facilidade para acusar e atacar. Acusar e atacar. Acusar e atacar. Principalmente em casa, que é nojento em casa. No serviço a pessoa se controla um pouco mais. Mas em casa é nojento. Olha, eu tô aqui hoje para te dizer. Você está fazendo inimigos, vão acabar com você. Saúde, eu canso de olhar
isso nas pessoas que vão trabalhar comigo, porque a gente trabalha muito com bicho, com limpeza, com restauração e tal. Mas quando a gente vai procurar as causas, é os parentes, é as pessoas. São as pessoas mais próximas que estão numa relação de coisa. Porque você ataca assim com as tuas forças, né? A pessoa tem força anímica também, ela te ataca, viu? Ela te ataca. Você começa a inchar, você começa a pesar, você começa a sentir dor. É ataque. Quem sabe do teu filho? Quem sabe? Quem sabe do seu marido? Quem sabe da sua esposa, hein? Quem sabe? Como é que faz? Pode ter certeza que você tem culpa. Ah, tem responsabilidade no que fez. Eu não estou dizendo, gente, que você não precisa se colocar. Eu preciso me colocar. Eu posso me colocar, olha, isso daqui é assim, isso aqui é assado. Ou, por exemplo, se eu estou na chefia ou na coordenação, eu vou ter que, não, isso aqui não está bom, a gente precisa dar uma melhorada, vamos ver assim, vamos ver assado, por que não está bom, por que está bom, tal. Mas eu não ofendo. Eu não acuso. Tem que fazer, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Você não entendeu? Eu vou explicar de novo. Claro. Mas eu não vou deixar de fazer aquilo que precisa ser feito. É minha responsabilidade, eu preciso colocar as coisas para funcionar. Tudo bem, gente. Eu acho que ninguém que esteja trabalhando vai desacatar isso, porque, obviamente, você está colocando legal. O problema começa quando a gente começa a jogar as pedras pro ar. Xingar, colocar. Pô, você arranja inimigo. Vão te dar ferrada por trás, porque estão com ódio. Vão fazer cagada com você e você vai ter que aguentar. Vão te jogar facada. Vão se reunir no banheiro para falar mal. E juntar 2, 3, 4 para jogar carga negativa, hein? E você não tá com essa bola toda que não vai pegar. Você não tá, porque você tá negativo também. Porque você é o primeiro a pôr você para baixo. Basta passar na frente do espelho, né? E se olhar, já tem esse hábito de pôr você para baixo. De ver um tal defeito. E de ficar cutucando o defeito. Com a unha mesmo, para arrancar a casca da ferida. Para ficar feridona mesmo. Parece aqueles mendigos de rua que faz ferida para ficar pedindo esmola. Meu amor, então como é que você fala em amor? Aí vem aqui. Ai, Gasparete, Jesus. Fica nisso, né? Né? Vaidade que você é uma espiritualista, anos de estudo e curso, uma pessoa maravilhosa. Gente, como a gente entra numa viagem de ilusão. A gente entra, a vaidade, aquela coisa ilusória não é a realidade. Aí eu vejo aqui nesse meio da espiritualidade moderna aí, diferenciado, o pessoal na pobreza, o pessoal para pagar um negocinho não tem dinheiro, o pessoal numa pior, eu digo, isso é espiritualista, é? Isso aí é falso espiritualista, não tem prosperidade, porque quando a pessoa está realmente na espiritualidade, as coisas dela vão ganhar uma maravilha. Vão! Isso aí é falso, é só na cabeça, até pode ter uma boa intenção, mas é falso, não é no real, não é no corpo. Não é realmente em si. E tem o prazer sórdido e mórbido de sentar para meter o pau nos outros. Gente, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais ouvir isso. É PPP. Com que facilidade as pessoas atacam as outras, pegou? Agora isso é moda, né? É moda. As pessoas atacam umas às outras, elas cultivam essa maldade. Isso eu imagino, porque enquanto ela está com os outros, ainda é uma coisa que, principalmente se o outro não está ouvindo, né? Que pode ser que nem a pega, mas a pessoa faz isso e ela não percebe que ela está cultuando na cabeça dela um hábito que ela própria vai se atacar. Na hora que você pegar você, e você pega. Não, você pega. Não, você pega. Você pega e não pega fácil. Pega com as garras da maldade. Aí você vai ficar doente, né? Vai ficar doente porque o seu bicho reflete com doença. Ele apanha e imediatamente somatiza.
E daí, pegando o bicho do ambiente, aquele que cuida das coisas do ambiente, já começa a acontecer quebrar as coisas. Quebrar as coisas, estragar as coisas. Começa. E não me adianta correr atrás de remédio, porque você tem um estado doente. Segura um sintoma, você tem outro. Segura o outro, você tem outro. E assim vai. Quando nós realmente amadurecemos, nós aprendemos a ser responsáveis pela nossa felicidade. Eu acredito que é um encontro que a gente tem conosco, assim, íntimo, muito particular, em que a gente decide que a gente vai cuidar da gente e vai fazer o melhor que pode. Eu acho esse um dos momentos mais importantes de nossa vida. Aquele momento em que diz, agora chega. Eu vou estar aqui para mim, eu vou fazer tudo por mim, mas eu vou fazer o melhor, porque a opção de ter o melhor na vida só acontece quando você escolheu fazer o melhor com você. Quando você vive com aquela integridade do seu melhor, o melhor que você sabe, ou até tentando aprender mais para fazer, você cria o padrão do melhor. E você cria em volta de você o melhor. Você tem as melhores relações, as pessoas somam com você, porque elas do lado de você, elas se sentem fortalecidas, elas se sentem com vontade de ajudar. Você puxa o melhor das pessoas e as pessoas, por mais simples que elas sejam, por mais relativamente que elas sejam, ela te dá o melhor. E ela gosta disso, porque você se comunica com o melhor dela. Claro que todo mundo tem necessidade, muitas vezes a gente precisa ensinar, ou a gente precisa fazer, por causa, como você aguenta, esse pessoal doido. Assim, olha, gente, eu não tenho esse sentimento. Eu não tenho, eu cortei isso, eu não tenho esse sentimento. Ao contrário, todo mundo pode crescer. Eu acredito que todo mundo pode crescer, porque eu estou aqui para puxar o melhor das pessoas. Eu falo mesmo, eu pego, eu mostro a verdade, mas eu nunca destruo. Porque é exatamente agora que eu mostrei toda essa verdade, eu estou dando o caminho de saída. Eu estou dizendo, vamos reconstruir, vamos fazer, você pode fazer melhor, você pode fazer melhor, mas você precisa decidir dentro de você, não dá. Bom, eu vou fazer um intervalo quando você pensar nisso e volto já. Pois é, né, gente, estamos aqui, agora vamos continuar com o nosso assunto, porque isso é fundamental, gente, é fundamental, porque eu queria muito que você tivesse uma vida boa, agora você precisa saber se você quer. Tem preço. Tem coisas que você tem que parar, você tem que entender. Não é que você vai parar porque você vai pegar no seu pé, não. Você vai entender, você é inteligente, você vai entender. Se você quer uma resposta boa em casa, você quer uma paz em casa, você quer uma paz com o seu companheiro, com seus filhos, com a sua esposa, com a sua família, sua família. Entendeu? Se você quer um espírito melhor de relação, em que as coisas sejam mais para ser nutritiva, mais para ser cooperativa, e não é que você vai deixar de ser você, não é que você vai deixar de ser uma pessoa que se coloca, né, limites. É como os filhos, por exemplo, eu não vou deixar de colocar os limites para os meus filhos, porque, afinal de contas, eu preciso ensinar que existe a regra social, que existe o direito dos outros, que existe situações, que existe contextos, concorda? Porque a vida inteira nós vamos aprender a viver dentro de um grupo. Obviamente, isso eu vou fazer sim. Não vou deixar de colocar meu filho, não vou deixar eles abandonados, nem jogados para baixo, nem mimados, nem estragados. Não, mas eu não vou ofender. Eu não vou ofender. Não vou. Não vou fazer ele se sentir culpado. Porque ele está fazendo alguma coisa irresponsável, porque ele não está percebendo, porque isso, porque aquilo. Não, vou chamar para conversar assim, vem cá, vamos conversar. E vamos conversar direito. Você tem que perceber isso, perceba aquilo, olha assim, olha assado. Você pode fazer melhor, não fica bem, você não gosta com você, porque é que você está pondo no outro. Porque é o outro, não sei o que, chama o outro. Vamos lá, que história é essa? Entendeu? E quanto mais você tem elegância, quanto mais... Firmeza também, firmeza, muita firmeza nisso. Precisa ser forte, gente, para ser bom. Para ser bom? Não começa a amolecer e achar que você é forte, hein? Coitado, porque meu filho, não sei o quê. Se você impõe uma disciplina, se você põe uma regra, entendeu? Você impõe essa regra mesmo. E acabou. Não tem um dia pode, outro dia não pode. Você é coerente. Eles precisam sentir o punho forte, eles precisam sentir esse limite, eles precisam ser forte também.
E você tem que exigir deles que você seja forte. Entendeu? Você seja forte, não tem nada de mimo não. Você é forte, pode sim. Vai acordar cedo, o relógio tá aí, eu não vou acordar ninguém. O despertador tá aí, acorde. Tem que ser forte. Aqui não, ninguém é fraco. Nem eu, nem você, nem ninguém aqui. Ninguém, ninguém. Vamos. Você pode, você é bacana, vamos em frente. Quer dizer, é positivo, você leva, você põe, mas você não dá uma moleza no sentido de deixar que ele se desvirtue. Você puxa a virtude, puxa a qualidade, acredita na criatura. E dá aquele apoio para a pessoa se apoiar. Porque daqui a pouco ela tem que andar sozinha, sem você ali. Então ela tem que desenvolver esse apoio. Então você veja, tudo isso é positivo, embora seja firme. Embora você fale claro, embora você... Não é esse boazinha que vocês são. Não é isso, gente. Isso não é legal. Isso não é amor. Isso não é consideração. Isso não é pensar no melhor para os seus filhos. Nem pro... E seu marido é a mesma coisa. Pare de cobrar. Gente, não tem nada que destrua mais um relacionamento íntimo do que a cobrança. Não adianta, você encontra todo mundo, mas por que não funcionou? Mas por que não deu? Ah, não aguento mais. Por quê? Cobrança. Todo mundo se destrói afetivamente por causa de cobrança. A mulherada, pelo amor de Deus, como uma mulherada é chata. E cobra. A mulher é tão louca. Mas não, você é tão louca. Não, você é tão louca que você já não só cobra do outro, como você cobra de si. Repara nisso. Ah, não posso fazer isso, senão ele vai chatear. Mas você foi lá perguntar? Não, você já está se cobrando, você já está se impondo uma prisão, porque agora eu tenho que ser uma mulher assim, porque eu não posso fazer isso, porque eu não posso fazer aquilo, porque agora eu sou casada, porque agora eu sou isso, porque agora eu sou aquilo, eu tenho que fazer isso. Vocês se destroem com cobranças, em nome do casamento, em nome do marido, em nome dos filhos. Na cabeça. Até que matou bem você, que você está se odiando, entendeu? E tá um trapo, tá acabado, aí são eles, né? Eles acabaram comigo, né? É a família que é um problema, né? É os filhos que é um problema, é o marido que tem um gênio, não sei o quê. Não é? Não é você que fez na cabeça, né? Demônio! Do cão! Presta atenção! Vou ficar perguntando o que eu fiz de errado. Eu tô falando. E, lógico, provoca o quê? Uma inimizade. A inimizade do marido, gente. O marido também que é assim com a mulher, ela já tem a cabeça fraca. Essas coisas. E ele fica martelando, criticando para se sentir mal e culpada. Para ele poder dominar ela. A burra entra. Acabou. Você acha que uma mulher dessa tem sensualidade? Você acha que uma mulher dessa tem alguma coisa boa para oferecer? Você acha que uma mulher destruída, como você fica, é alguma coisa boa? Esse homem é uma besta inconsequente, porque tinha do lado uma pessoa com baita potencial e ele estragou. Ela já é fraca e ele contribuiu. Depois fica achando que é um pacote. Isso acaba com o casamento acaba assim. Relacionamento legal, acaba assim. Tudo é a cobrança. Acaba, não dura. Não dura, gente. Porque é o ciúmes, o quê? Cobrança. O que é o pior do ciúme? A cobrança. Você se sente culpado sem ter feito nada. É um horror. Acaba. Não tem como você vencer. Não tem. Ninguém vai ficar no amor, porque isso provoca o pior. Você matou os seus relacionamentos, ou o seu parceiro também matou o relacionamento. É a mesma coisa. Um relacionamento, para dar certo, vou falar! Não pode ter cobrança. Por quê? Porque é a natureza humana, concorda? Se eu não te cobro, se eu tô te entendendo, se eu tô conversando, não é que eu vou largar tudo assim, não é. Mas eu tô colocando, eu não tô exigindo da pessoa, eu não tô fazendo ela se sentir culpada. Eu tô me expressando, eu tô conversando. Eu tô considerando a pessoa positivamente. Não fico reivindicando, porque geralmente aquilo que a gente reivindica dos outros em casa é o que nós não
fazemos conosco. Você não dá essa consideração para você porque você se cobra na cabeça feito uma louca. Aí quer que o marido dê, que o filho dê. E você atormenta todo mundo nessa casa. E quando você está em crise, então Deus me livre. Não sobra ninguém, até os cachorros ficam doentes, perturbados. Nem isso. Porque, olha, você é o inferno do cão. Então, se você quer aquela coisa boa das pessoas, você quer aquela coisa boa do seu companheiro, você quer aquela coisa boa do seu filho, sua cunhada, sua, sei lá, quem que está ali naquele círculo de relações, não cobra. E adianta. E não cobrar é uma coisa que a gente vai fazendo, tirando cobrança da cabeça, nem para si, nem para ninguém. Não. Nem para si. Chega de cobrança, eu não preciso de cobrança. Ah, mas tem as coisas para fazer, não tem que fazer, você vai fazer. Você vai fazer porque você acha que você sente que é importante fazer. Eu vou limpar a cozinha porque eu não quero viver na sujeira. Ora, não tem que fazer. É eu que não quero viver na sujeira, concorda? Ah, mas tem que pagar a luz. É, tem que pagar a luz, sim. Por quê? Porque eu não quero viver sem eletricidade. Parece que as pessoas esquecem a razão das coisas. Mas esquece a motivação. Esquece de acreditar no bem, que visão distorcida. É filho, é marido, é esposa, vocês se gostam, gente, que isso? Vocês não querem criar um clima? Vocês não querem criar a parceria, a amizade, a paz entre vocês? Vocês não querem ajuda? Ninguém é perfeito, ninguém, né? Mas as coisas melhores que a gente pode ter, elas podem existir e devem existir. Em casa. É ali que começa. Não vai desmerecer ninguém. Para de desmerecer. Olha, eu vou falar. Vocês vão ficar com ódio, mas eu vou falar, viu? Hoje eu vou falar. Porque mulher é uma praga. Olha, eu não conheço mulher que não fala mal do companheiro. Homem não fala mal. Raramente. Raramente. Só se a mulher tiver muito... Mas mulher não só fala, como fala para todo mundo, o bairro inteiro, sistematicamente. Eu trabalho com mulher, eu sei. É difícil ver o homem se queixar. A não ser que você toque no assunto, porque você está no processo terapêutico, ele começa a colocar. Mulher, de graça. Não, porque... E olha, tá lá dormindo, tá lá bem, viu? Tá lá bem, tá lá dormindo, tá lá, entendeu? Mas mete o pau. Falo, gente, como é que pode meter o pau na pessoa que tem uma proposta de aliança, de amizade, de companheirismo, de repartição de vida e de intimidade corporal também? Gente, como é que pode trabalhar nesse nível e viver com uma criatura num veneno constante? Me conta. Não é que os problemas possam não existir. Logicamente, existem momentos, pontos de vista diferentes, porque são duas pessoas diferentes ou criados diferentes. Esses problemas, eles devem existir normalmente, porque tem esses momentos em que está assim, entendeu? Mas por que esse caminho? Isso que eu digo. Não é que os problemas vão deixar de existir. As pessoas vêm, eu sou diferente do outro. E aí aparecem aquelas diferenças. Um foi criado de um jeito, você foi de outro. Então as diferenças aparecem. O conflito geralmente existe. Mas é esse o modo de se comportar diante do conflito? É criar um inimigo, uma acusação, uma guerra, uma briga? Tem casais que brigam sistematicamente a vida toda. A vida toda. Vai ver que você tem um inimigo lá em casa, não tem? Tem. É, teus problemas por causa dele, né? Tá bom, já entendi, viu? Você tá a fim de ir embora, né? Porque não vai pra frente a coisa, né? Tá, eu já entendi. Eu já entendi tudo, viu, gente? Tô entendendo? Acha que vai arranjar coisa melhor? Não vai, querida, porque é você que você vai ter que levar junto. Mesmo que apareça outro chinelinho, ele vai ter que ficar com você, com essa cabeça que você tem. Não vai durar, não vai dar certo também. Não vai. Vai ficar sozinha. Para você ver como você é fracassada afetiva. Porque você trabalhou pelo negativo, você não trabalha pelo positivo. Tudo é uma questão, as coisas acontecem, nós temos que encará-las, elas estão acontecendo, essa é aquela situação. Mas como é que você vai agir? Vai lá acusando? Vai lá agredindo?
Ou vai na parceria. Ou vai encarando numa legal. Mulher que é inteligente, meu bem, ela encara o homem também. Já acalma, já encara numa outra coisa, já começa a entender o sentimento do outro, já começa a entender a posição, acalma e vamos conversar sobre o assunto, vamos sentir isso, vamos sentir aquilo, eu temo isso, não temo aquilo, as pessoas se abrem, se colocam e chega alguma coisa e tudo bem. E o que valeu não foi o assunto resolvido, é a parceria que valeu. A parceria que valeu. Essa parceria é preciosa, porque amanhã você vai precisar dela. E você vai encontrar naquele que você investiu a verdadeira amizade, mesmo que a vida dele, ou a cabeça dele ou dela seja reduzida, seja o universo de possibilidades da pessoa não seja muito rico, muito grande, mas ali tem um apoio. Ali tem um apoio, porque você produziu melhor. Ela vai te apoiar. Ele vai te apoiar. Ele vai. Você construiu uma aliança. E ele vai te apoiar, mesmo que ele não possa fazer muito por você na situação que você venha a estar. Mas ele está ali. Ele está ali. Porque você construiu isso. Não adianta, o ser humano só dá aquilo que ele recebe. Tudo é construção. Amizade é construção. Pai e mãe, né? Aliás, mãe e filhos, ou pai e filhos, é construção, não é porque nasceu, a gente gosta de achar que tem que amar. Não é assim, não, que acontece. Vocês podem achar que mãe ama, que pai ama, não é nada. Uma peste como você acha que ama? Hein? Nem você se ama? Será que você construiu com seus pais uma relação melhor? Você construiu com eles uma coisa melhor? Você construiu um diálogo, você construiu um respeito, você construiu uma coisa positiva? Tudo é construção, viu? Com seus filhos, com a sua mãe, com seu pai, com todo mundo. Tudo é construção. Olha, as coisas não vêm de graça de ninguém, não. Você não é lindinho, não. Você não é lindinho e ninguém é lindinha aqui, não. E a peste com essa boca horrorosa que você tem, pior ainda. Então pensa bem. Para que lado você quer levar a sua encarnação? Isso não tem nada a ver com Deus, não. Ai, meu caro, o povo faz um rolo para tirar o rabo da seringa. Ó, mas o seringão eu estou mostrando hoje. Olha o tamanho do seringão. Tá? Vai sentar na seringa sim, vai tomar injeção. Por quê? Porque você vai consertar você. Você quer? Então faça. Faça. Agora, se não quiser, você tem todo o direito de fazer o que você quer. Só quero dizer para você que tudo vai ter consequência. Esse caminho ou aquele. E que não faz diferença para mim ou para ninguém o mundo que você viva, faz só para você. Você está infeliz? Paciência, né? O azar é seu, você não fez melhor. Tá feliz? Legal, você fez bacana, né? Então você tá muito bem com você. Que bom. É só assim, gente. Deus não se mexe. Não. Deixou na tua mão. Eu achei loucura também deixar na tua mão, mas ele deixou. Deixou! Deixou no criou o livre-arbítrio. A Criador criou o livre-arbítrio. Ai, vamos ver se tem um papinho no telefone aí. Alô? Oi, Gaspa. O que é que você manda? Gaspa, depois que você cobrou tanto de uma pessoa que você gosta e acabou com o seu relacionamento, quando você muda dentro de você, você pode fazer com que aquilo renasça? Você pode consertar alguma coisa? Difícil, porque a mágoa fica na pessoa, estigmatiza. E não tem como tirar essa mágoa. Você vê, meu amor, você tirou a mágoa da sua mãe? Eu tenho dela? É. Tô tentando, Gaspa. Então, querida, tá, o dia que você conseguir, vamos ver se o Benê também consegue. Querida, isso que eu digo, a gente faz. Entrou, marcou. Nem sempre, não é simples de tirar essas marcas. Mas existe uma maneira... É ódio, você tem ódio. Tua mãe pode ter feito muitas coisas boas, mas as coisas ruins que ela fez gerou ódio. O ódio fica dentro de nós. E não é porque mãe que o ódio desculpou, não, senhora. Eu acredito que você tem que desistir dessa criatura e aprender sua lição. Comece com o pessoal em casa, comece com as pessoas, seus amigos, comece no seu serviço, ou seja lá onde você frequenta. Comece a produzir uma outra forma, porque você precisa aprender a lidar com as pessoas. Você não lida bem. Você vai aprender a lidar bem. Pare de cobrar você, pare de cobrar as pessoas. Chegue de outra maneira, descubra novos caminhos.
de lidar com situações. Você é inteligente. Você não precisa destruir, você não quer destruir, você quer construir o bem. Sim. E aprenda isso. Aí sim, nas suas novas experiências afetivas, você vai ter a habilidade de fazer uma relação com vínculo positivo. Aí sim, essa criatura vai querer ficar sempre do seu lado. Mas você tem que largar de ser chata. Entendi. Perfeccionista. Entendi. Cobradora. Tudo que você aprendeu na família, porque na verdade está na sociedade, né, gente? A gente é assim, né? Os pais eram com a gente pega, e a gente é com a gente é com os outros, não é isso? Aquela conversa bruta, mal educada. Por que você? Por que você? Sabe aquelas coisas? Ai, que horror, gente. Fazer os outros se sentir mal e culpado e negativo não pode criar uma relação boa. Começa com você mesma. E me cobrar, pode deixar o meu bicho bravo e fazer com que eu fique doente? Tô te fazendo essa pergunta. É isso mesmo, claro, é verdade. Porque eu fiquei doente, fui visitar a minha avó depois de muito tempo, porque me sentia mal, então parei de ir, né? Me cobravam, colocaram culpa em mim, tá vendo? Meu pai ter... Aí você chega lá para visitar, o povo, em vez de receber bem, cobra, até você se sentir mal e não querer ir mais, né? Pô, você é a meta ruim. Mas eu fui lá visitar ela me recebeu super bem, mas mesmo assim eu fiquei doente. O que será que faz pois errado? Né? Não sei, você perguntou pro seu bicho? Então, eu tô perguntando pro meu bicho, mas eu tô tão doentinha que meu bicho não tá nem querendo responder. Tá brabo com você, fez alguma coisa muito grave. Que será você se impôs ir lá. É o que ele está me dizendo, que ele não quer nem falar com você, de tanto ódio quando você faz isso com ele. Você já sofreu muito de se impor as coisas que não tem nada a ver com você, mas você continua fazendo a lindinha pros outros. Então eu não devia ter ido, né, Gasta? Eu não sei, querida, eu só tô sentindo que o seu bicho fala pro meu, entendeu? E eu não tô aqui para julgar você, mas eu acredito que você não tá escutando bem a sua vontade, sabe? A vaidade cobra de você ser a bonitinha, e não é bem assim. Sabe, eu não quero ser bonitinha, isso não quer dizer que eu não sou legal, e não quer dizer que eu também não tenha vontade, carinho, amor, sabe, com as pessoas. Mas eu não quero forçar minha natureza às coisas que não estão ocorrendo, eu quero a sinceridade, sabe? Eu quero viver de verdade, eu quero criar laços de verdade, eu sei que eu preciso aprender as coisas e quero ficar melhor. Mas como eu quero um bem para mim, eu também quero um bem para as pessoas, porque quando a gente quer bem, a gente quer pra gente, quer pros outros. Então eu também dou muita liberdade das pessoas serem o que elas são. Eu não cobro nada de ninguém, eu não fico bravo com ninguém. Eu entendo e vou pro meu caminho. Se não dá para cruzar com o da pessoa, eu vou pro meu. Mas entendo. Eu não tenho revolta. E tá doendo o corpo? Então, eu tive uma dor muito forte no corpo, Gato. Eu sei, é o bicho. Um trator em cima de mim e aí eu fiquei gripada. Eu sei, pegou toda influência. Então, toda influência, a influência da avó, né? Acho que ela me sugou, mas... porque você foi lá mansinha pra baixo, fazendo a bonitinha. Você cata tudo. Quando a gente assume o sentimento dos outros, eu vou lá porque senão ela fica chateada. Então você assume o sentimento dos outros. Ela vai ficar feliz, então eu vou fazer pra ela. Você não tá com vontade, ela não tá com vontade, faz a cabeça. Não, puxa, é a vovó, querida, não sei o quê, vou fazer, fica doutrinando você. Vou lá, porque coitada, tá velha, precisa de um amparo, eu vou fazer, faz a boazinha, né? Você está impondo, tá impondo. Então, você está centrado, presta atenção, centrado nos sentimentos dela. Preciso ir, tenho que ir, para ela se sentir feliz. Muito bem. Eu estou assumindo ela. Eu estou assumindo as necessidades dela. Eu tenho que me sacrificar para ela ser feliz. Eu vou lá. Aí você sente toda orgulhosinha que você está sendo bonitinha. Vai! Dá uma sugada na véia, que não tá boa pelos problemas dela, sei lá como que ela tá, e fica tudo com você. Agora que você quiser melhorar, você começa a dizer assim, eu vou parar de assumir a necessidade afetiva dos meus parentes e das pessoas. Eu não vou lá porque minha mãe vai ficar feliz. A menos que eu tenha um sentimento em mim, sabe? Essa vontade de fazer isso para ela, assim, de coração, aí não tem perigo. Tem perigo. E quanto menos você cobrar de você, mais vem essa vontade natural de fazer o bem. Porque quanto mais você cobra, e uma coisa que não está sentindo, mais o sentimento se esconde.
Quanto menos você cobra, você larga, entendeu? Joga fora esses medos, essas bobagens, mais o peito abre e os seus sentimentos verdadeiros assumem. A vontade de ver, fiquei com saudade de ciclano, vim aqui. Vem, começa a vir aquelas coisas boas da gente, natural, verdadeira, sem forçar. Mas se a gente começa a forçar por causa dos outros, por causa do problema dos outros, para ser bonzinho, para ajudar os outros, para fazer o bem para os outros, para não sei o que dos outros, os outros ficam no centro, a gente supa tudo que é deles. Você não está dizendo que você não quer que ele sofra, você está assumindo os sentimentos dele, e a pessoa está com aquela energia ruim, você está assumindo essa energia ruim. Quando essa energia ruim começa a se manifestar no seu corpo, você que assumiu. Entendi. Então, a partir do momento que eu disser, eu não assumo, pronto, meu bicho vai ficar melhor comigo, Experimenta, eu vou parar, né? fazer isso, querida. Eu vou parar. Você parar, será que você consegue parar com essa vaidosa boazinha? Ai, vou conseguir, Esse Gaspa. complexo de, entendeu, de fadinha do lar? Vou conseguir, quero ouvir meu Ai, bicho. pelo amor Não de vou fazer nada Deus, se você diferente. conseguir ser sincero, você vai ganhar um equilíbrio, uma força maravilhosa. E vai ter o sentimento verdadeiro que tem. Nós não temos que ter comportamento de bonzinho, de bom. Nós não temos que ter que. Ninguém tem nada, gente. Ai, meu Deus, deixa os sentimentos viver livre. Que cobrança, que coisa, que tem que gostar da avó, que tem que fazer não sei o que pra mãe, que tem que fazer não sei o que pros filhos. Ai, meu Deus, a gente não pode ser verdadeiro, não pode ser original. Não pode, não pode! Ficar preso às convenções. Gente, isso não dá, isso mata a gente. Não é que a gente é ruim, não. É que a gente está fazendo com ruindade. Não, você tem que ir lá, porque senão, coitadinha da vovó. Quer dizer, coitadinha da vovó, não eu. Linda, né? A vovó é linda, o sentimento da vovó é lindo, tudo bem. Agora o meu, não. O meu eu passo por cima, empurro e vou. Eles ficam falando porque ela Olha vai morrer, então e dela dos é outros mais fala, importante. você com a orelhona vai escutar. Tá bom? Então fica com a paz, gente. Obrigada, Gaspa. Tá, tchau. Tchau, Tá aí, tchau. né, gente? Tá aí a disputa interior, né? E esse é o negócio, sabe? Ô cabeça, viu? Como a gente escuta os outros e não escuta a gente, né? Porque os outros ficam falando. O sofrimento vai ensinar, né, gente? A gente tá tentando cortar o caminho aqui. Mas tudo depende de você, tá? Amigos ou inimigos? Você é sempre responsável. É você sempre que faz tudo.